Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Lá no Salmo 44, no versículo 22, vai dizer assim: Sim, por amor de ti somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Louvado seja Deus. Aqui vemos o salmista falar que por amor a este Deus, todos os dias ele era entregue à morte, como uma ovelhinha que vai para o matadouro. E assim somos eu e você. Somos nós, aqueles, louvado seja Deus, que permanecem guardando o conserto do Senhor. Aqui a palavra vai dizer que o salmista vai recordar os feitos que o Senhor havia operado no passado. Mas agora o salmista estava clamando, pedindo que o Senhor viesse despertar em seu favor, porque ele vai dizer no 23, desperta porque dorme, Senhor, acorda, não nos rejeite para sempre. Muitas das vezes nós achamos que o Senhor está nos rejeitando. Por quê? Porque muitas vezes é assim que nós nos sentimos diante do silêncio do Senhor. Às vezes nós não vemos, louvado seja Deus, não vemos mudança, não vemos as coisas, louvado seja Deus, o cenário mudar e pensamos que o Senhor está nos rejeitando. Mas o salmista estava se sentindo assim. Por quê? Porque o Senhor estava em silêncio. O salmista vai dizer: por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Você vai ver aqui que o salmista, ele vai pedir que o Senhor venha se levantar em seu auxílio. Por quê? Porque aqui o salmista, louvado seja Deus, ele estava enfrentando um momento de aflição juntamente com o povo. Você vê que aqui ele vai dizer assim: tu nos fazes, lá no 13, o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. Louvado seja Deus. Vemos aqui que ele vai falar para o Senhor, ele vai questionar e pedir livramento. Por quê? Porque o povo estava sendo escarnecido. Louvado seja Deus. Mas apesar de tudo que estava acontecendo, diante do sofrimento e da aflição, ele vai dizer lá no 17, tudo isso nos sobreveio, todavia não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu conserto. Você vai ver aqui que o salmista vai dizer que apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, louvado seja Deus, na sua presença, diante ali daquela aflição, ele vai dizer que não esqueceu do Senhor. E será que podemos dizer a mesma coisa? Porque aqui você vê que apesar de todo o sofrimento, o salmista se sentia rejeitado. E ele achava que o Senhor estava, louvado seja Deus, escondendo a sua face. E muitas das vezes, quando nós não vemos mudança no cenário, a gente pensa que o Senhor, louvado seja Deus, está nos rejeitando, pensa que o Senhor nos esqueceu. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor, nada fica desapercebido dos olhos deste Deus, que o Senhor não esquece de nenhum dos seus filhos. Aqui você vê a fidelidade do salmista dizer que ele não se esqueceu do Senhor. Se nós, muitas das vezes, nós que passamos por momentos assim, nós não esquecemos do Senhor, que dirá este Deus? O Senhor, ele não esquece de nenhum de nós. Ele contempla o nosso sofrimento, a nossa aflição, mas muitas vezes ele fica em silêncio. E nesses momentos de silêncio nós achamos que o Senhor está nos rejeitando, que o Senhor está, louvado seja Deus, com a face, louvado seja Deus, virada, escondendo a face de nós. Mas a verdade é que o Senhor, ele está atento à nossa oração, ao nosso clamor. E nesta noite nós venhamos ter a certeza e convicção de que os olhos do Senhor estão sobre nós. A palavra vai dizer aqui que o salmista se sentia como uma ovelha que estava indo para um matadouro. E assim somos nós, e assim é todo aquele que permanece fiel a Deus, que permanece perseverando no Senhor. Porque aqui a palavra vai dizer que o povo estava passando por um momento de miséria e opressão. E que o salmista estava com a alma abatida, louvado seja Deus, mas ele estava recordando
tudo aquilo que o Senhor havia operado no passado, e ele tinha a certeza de que o Senhor operaria também no presente. Por isso ele vai pedir para que o Senhor se levante lá no último versículo, em seu auxílio, e ele pede para que o Senhor venha resgatar por amor das suas misericórdias. Só quem pode, amados ouvintes, nos resgatar, louvado seja Deus, segurar a nossa mão, louvado seja Deus, no momento das nossas aflições, é este Deus. Você pode ter a certeza no seu coração de que o Senhor, mesmo estando em silêncio, Ele está contemplando toda a nossa aflição. Apesar de nós, louvado seja Deus, sermos comparados com uma ovelha que vai para o matadouro, assim como o salmista diz que ele não esqueceu do Senhor e que permanecia guardando o conserto, que nós também venhamos permanecer guardando esse conserto, as instruções que o Senhor deixou através da sua palavra, porque aqui vemos que o Senhor, ele estava em silêncio, porque o salmista pede para que o Senhor desperte, mas a verdade é que o Senhor estava vendo, ouvindo tudo, porque os olhos do Senhor, eles estão sobre nós, contemplando os maus e os bons, mas o Senhor, ele está contemplando tudo. Então, creia nesta noite que o Senhor, ele está ouvindo o teu clamor, e ele vai se levantar pela sua causa, e ele vai te resgatar com mão forte. Ele não vai te deixar sozinho e não vai te desamparar. Então, que nesta noite você venha refletir que mesmo diante da escassez, mesmo diante da opressão, mesmo sendo, louvado seja Deus, afrontado pelo próprio inimigo, você vai ver aqui que o salmista permaneceu guardando o conserto do Senhor, e ele diz: não nos esquecemos de ti. Ou seja, ele permanecia ali nos pés do Senhor clamando. Por quê? Porque ele sabia que só o Senhor é quem poderia, louvado seja Deus, resgatar ele. E é assim comigo e com você. Nós podemos ser até como uma ovelhinha que vai para o matadouro, mas temos a certeza de que esse Deus, ele vai se levantar pela minha causa e pela tua causa. Esse Deus não nos desampara, porque as suas misericórdias não têm fim. Que você medite nesta palavra nesta noite, e que Deus abençoe sua vida, e que o Senhor nos conceda uma noite de sono reparador. Amém?